Graças a Deus, olá amigos, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Esse é mais um vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Esse amigo que vos fala, irmão em Cristo, Mar de Andrade, gostaria de ser seu irmão em Cristo, se você se permitir, tá bom? Mais uma vez, esse é um vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus, que tem o objetivo, o único propósito, o único objetivo de trazer até você a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Que esse vídeo, ao chegar à sua casa, ao chegar ao seu lar, ao seu trabalho, aonde você se encontra, que o poder da fé, o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha alcançá-los também, tá bom? Com grande força, grandes maravilhas, livramentos e milagres, o qual você precisa. Fique conosco, tá? Nesse canal, se você assim puder, você assim desejar, compartilhe esse vídeo, compartilhe para os amigos, familiares, para que venha se propagar a palavra da fé, o evangelho da fé, o evangelho da verdade, tá bom? O evangelho que salva, que cura e que liberta, tá ok? Esse amigo que vos fala, irmão em Cristo, Gilmar de Andrade, gostaria muito de ser seu irmão em Cristo, se você assim permitir. Como nós temos falado, temos gravado vídeos falando acerca das 7 cartas, as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas do Apocalipse, né? As igrejas que se encontravam ali na Ásia Menor, que hoje é onde se localiza a Turquia, no país da Turquia. E hoje nós iremos falar sobre a 5ª carta que foi mandada à igreja de Sardo. Algumas bíblias falam Sardo e outras falam Sardes, né? A igreja de Sardes. A 5ª carta, o qual o nosso Senhor Jesus Cristo se manifestou a João, João apóstolo, que estava preso na ilha de Patmos. João foi lançado no cativeiro, no cárcere. Além de ele ter sido encarcerado, colocaram ele isolado do mundo, preso numa ilha chamada Patmos, uma ilha prisão romana que tinha o nome de Patmos, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Sardes, segundo a pesquisa que eu elaborei, que eu fiz, significa aquela que fica, aquela que escapa. Sardes era uma igreja, uma cidade rica, uma cidade bem localizada, rica, que trabalhava com ouro, exploração de ouro, de pedras preciosas, também com lã e outras especiarias. E era uma cidade, na época, bem fortificada, mas que foi vencida pelos seus inimigos. Ela foi invadida e vencida pelos inimigos. Segundo a pesquisa, os historiadores, um soldado, né, de Sardes havia descido por um caminho, esse caminho secreto, e os inimigos que ali estavam cercando para invadir a cidade de Sardes, viu aquele soldado descendo por aquela trilha. Então eles falaram assim, vamos subir por aquela mesma trilha e vamos invadir a cidade. Durante a noite, eles invadiram a cidade por aquela mesma trilha, assim derrotando aquela cidade de Sardes, tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso e vamos também falar sobre o exemplo que o Senhor Jesus falou sobre a igreja de Sardes. Alguns capítulos anteriores, alguns versículos anteriores das 7 cartas, o Senhor Jesus vem sempre representativo, algo que configurava ali, né, que falava do dia a dia daquelas cidades. Vemos anteriores que ele vê como latão reluzente, aquela cidade que trabalhava com metal polido, bronze polido. E essa vamos falar sobre a igreja de Sardes, que também o Senhor Jesus veio com um significado, com um exemplo forte sobre aquela igreja. Capítulo de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, de Sardes, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3 em diante, você pode conferir conosco sobre a leitura da 7ª carta, das 7 cartas, são 7 vídeos, já estamos gravando o 5º vídeo, tá bom? Que fala sobre a igreja de Sardes. Esse é o vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Quero mandar um abraço aqui todo especial ao pastor que sempre tem, né, assistido esse vídeo, o pastor Jorge, amigo da pastora Geisa. Então, um grande abraço, pastor Jorge, que sempre tem nos assistido
e feito seus comentários acerca dos vídeos. Um grande abraço também a todos vocês de outras denominações, de outras religiões que acompanham o trabalho do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. A finalidade do ministério é trazer a palavra de fé para os seus corações, não distinção de religiões ou distinção de denominações, tá bom? Diz assim Apocalipse capítulo 3, a quinta carta que foi enviada à igreja de Sardes. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, em Sardo, né? Minha Bíblia fala Sardo, algumas falam Sardes. Escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Olha só, ele se apresenta aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, tudo está nas mãos de Deus, né? Todo poder, toda autoridade, tudo está nas mãos de Deus, tudo. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem a direção dele. Tudo está sob o controle de Deus. Aí diz assim, ó, sei as tuas obras, que tem o nome de vivo e está morto. Ser vigilante, olha só, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha só, primeiro ele vem, né, falando, se apresentando, aquele que tem os 7 Espíritos, aquele que tem as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, sei que tuas obras, que nome de quem vive, mas está morto, ou seja, vivendo de aparência. E quantas pessoas hoje, elas estão na situação de Sardes, vivendo de aparência. Tem o nome de quem vive, mas está morto. Aí diz assim, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido. Olha só, lembra-te, pois, do que tens recebido. Recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. Então, o Senhor Jesus faz um grave alerta, um severo alerta à igreja de Sardes, fala assim, vigia, guarda o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam, o que vocês ouviram. Guarda a palavra da fé, da firmeza da fé, a perseverança, guarda, senão virei sobre ti, se não vigiares. Né? Olha só, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, olha só, como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. O ladrão, quando vem assaltar, quando ele vem de ímpeto para assaltar, ele vem sem avisar, ele não avisa, ele não manda recado, olha, eu vou assaltar a sua casa, vou roubar o seu carro, vou assaltar você, não. O ladrão vem quanto menos nós esperamos, sem avisar, sem dar alarde. E o ladrão, geralmente, como vem à noite, ladrão da noite. A Bíblia menciona que o Senhor Jesus, que a vinda, a volta do nosso Senhor Jesus, vai ser como um ladrão da noite, sem avisar. Então ele deu esse exemplo aqui, que, olha, se não virei como um ladrão, mencionando o ocorrido na cidade de Sardes, como eu falei anteriormente no começo desse vídeo. A igreja de Sardes, ela tinha a sua fama de ser bem cercada, uma cidade fortalecida, de muitas riquezas. E Sardes também foi um dos primeiros, né? Os povos da cidade de Sardes, os elíseos, foram os primeiros a cunhar as moedas, ou seja, gravar, né? Fazer os brasões, botar aquelas esfinges, né? Cunhar as moedas. Foram os primeiros, né? Foram os primeiros a cunhar as moedas. Então o Senhor Jesus falou assim, olha, virei como ladrão, sem esperar. Então ele deu a alusão da invasão que houve à cidade de Sardes, que quando os inimigos invadiram Sardes, vieram pela mesma trilha que eles viram um soldado de Sardes, que não vigiou. Aquele soldado de Sardes não vigiou, entregou o caminho perfeito para a invasão àquela cidade. Os inimigos vieram à noite e destruíram aquela cidade. Assim também somos nós. Se nós não vigiarmos, se nós entregarmos a nossa fé, deixarmos de praticar fé, de obedecer a palavra de Deus,
também estamos entregando o nosso caminho na mão do inimigo. E quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso adversário? Satanás é o nosso adversário, é o nosso inimigo, que arma ciladas para tentar nos derrubar, que arma ciladas para tentar nos enfraquecer, tentar nos deixar triste, fazer armas ciladas para que tentamos nos entristecer com Deus e abandonar o evangelho, abandonar a fé. Olha, você pode até se entristecer com alguém, entristecer com a denominação, mudar de denominação, mas não é motivo para que as coisas que aconteçam com você venha se entristecer com Deus. Porque Deus é Deus, Deus é justo, a misericórdia dele dura de geração em geração. Ele disse, olha, arrepende-te. Ele dá uma oportunidade para que venhamos que nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos maus desígnios e trilhar por caminhos certos, para que não venhamos entregar nossa vida na mão do inimigo, nosso adversário que é Satanás, que ele brama como leão, ele vive 24 horas por dia ao nosso redor, bramando como leão para tentar o quê? Nos destruir, nos afastar da fé, nos afastar do Deus vivo, das promessas da salvação, as promessas de fé. Mas também tem de algumas pessoas que não se contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, você observa que aquela cidade de Sardes, além de ser uma cidade que trabalhava o ouro, fazia, né, as marcações nas moedas, trabalhava com pedras preciosas, também trabalhava com lã, né, o lã de onde fazia seus vestidos, suas roupas. Então o Senhor Jesus deu essa alusão, esse exemplo, sobre essa igreja de Sardes, sobre aquilo que eles trabalhavam. Olha, eu também tenho alguns aí que não contaminaram suas vestes, seus vestidos, ou seja, não estão andando no erro. Aí diz assim, ó, porquanto são dignas disso, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas, que maravilha, né? E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amigo e amiga, o Senhor Jesus falou assim, ainda tem poucos aí que não contaminaram suas vestes. As vestes é a alma, a vida dela com Deus. Elas não se deixaram se envolver com o pecado. A igreja de Sardes era uma igreja que era muito frequentada, que tinha uma euforia, as pessoas conheciam pela sua animação, suas festas, seus eventos, mas ela só tinha aparência de quem vivia, mas já estava morta no delito do afastamento de Deus, da vontade de Deus. Mas haviam poucos que não concordavam com aquele afastamento, ou seja, poucos que não contaminaram as suas vestes. E nos dias de hoje, são quantas e quantas pessoas que elas vivem na euforia, no oba-oba, né? Dizem ser conhecedoras, dizem ser estudiosas, eu sou isso, eu tenho um anel no dedo, eu fiz formação disso, eu fiz curso daquilo, eu fiz faculdade, ou seja, elas têm o nome de quem vive, mas estão mortos. Mortos espiritualmente para Deus, ou seja, deixaram há muito tempo de fazer a vontade de Deus. Mas tem aqueles poucos que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras. Amigo, amiga, o que o Espírito Santo ele quer falar para cada um de nós nesse momento? Que nós devemos guardar a confissão da fé, que nós devemos guardar firme, com firmeza a confissão da fé, e não devemos contaminar nossa alma, nossa vestidura, porque ele disse assim, ao vencedor, olha só, ao vencedor, não riscarei o nome dele do livro da vida, andarão de branco comigo. Olha só que maravilha. Vou ler de novo para você, que é Apocalipse capítulo 3, o que vai acontecer com o vencedor? Olha só que maravilha. Ao vencedor, olha só, ao vencedor, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, olha só, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos meus anjos.
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então você vê que ele falou assim, olha, ao que vencer, vou dar vestiduras brancas, não riscarei o seu nome do livro da vida e o confessarei diante do meu Pai. Já pensou o Senhor Jesus confessar você, confessar os nossos nomes diante de Deus e dos anjos? Olha, Senhor, está aqui o João, a Maria, o Pedro, o fulano, Bertano, Ciclano, são meus filhos, são fiéis, não deixaram se contaminar, não deixaram contaminar suas vestiduras, guardar a fé, guardar a vida com Deus. Que maravilha, né, amigo, amiga? Você quer que o Senhor Jesus confesse teu nome diante de Deus e dos anjos? E você quer que o Senhor Jesus te vista de vestiduras brancas? Transforma a sua vida, o seu ser? Olha, permaneça firme na sua fé, na confissão de fé. Se você estava afastado, distante, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se volte para Ele. Se volte para o Senhor Jesus, porque Ele não é uma opção de vida. Jesus não é um dos caminhos. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai chegar a Deus por intermédio de religiões, de filosofias, de faculdades. Nós só vamos chegar até Deus mediante a fé de uma vida reta com Deus, se afastando do pecado, se afastando do mal e se afastando de todo erro. Eu gostaria de fazer uma oração por você, amigo e amiga, que você que deseja estar firme na fé, você que não quer entregar seus caminhos a Satanás, ao nosso inimigo da alma, que vive bramando como leão 24 horas por dia, a ponto de tentar nos devorar. Mas você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma. Gostaria de realizar uma oração por você. Se você assim permitir, gostaria de fazer essa oração em favor da sua vida. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, reconhecemos nossos pecados, nossos erros, nossos pensamentos e aceitamos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa alma. Espírito Santo, meu Pai, venha, Senhor, nos dar essas vestiduras brancas. Tira de nós as vestes sujas, manchadas, Senhor, pelo pecado, pelos erros, porque nos arrependemos de cada um deles. Nos viste dessas vestiduras brancas, acenda o nosso nome no livro da vida, porque podemos lembrar aqueles apóstolos que vieram eufóricos, quando expulsaram o demônio, curaram os enfermos, doentes, mas o Senhor disse para eles, não alegrei-vos com isso, que os demônios se sujeitam a vocês, mas alegrei porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Meu Deus, não adianta ganhar renome diante da sociedade, não adianta ser conhecido pela sociedade se nós não somos reconhecidos pelo Senhor, diante de Deus e diante dos homens e dos anjos. Fortalece, meu Pai, essa pessoa, faça ela voltar ao caminho da fé, guardar a sua fé. Levanta o caído, abatido, desanimado. E, meu Deus, visita esse irmão católico, espírito que tem uma religião, que o Senhor venha visitar o coração, a vida deles, é que eu te peço, assim te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amigo, amiga, e todos que creem, diga assim seja, diga graças a Deus, que o poder da fé te alcance nesse momento, você venha ser alcançado, venha ser livre, liberto e fortalecido pelo poder da fé, em nome de Jesus. Esse foi o vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Falamos hoje sobre a 5ª carta à igreja de Sardes e faltam mais 2 vídeos para terminarmos os 7 vídeos das 7 cartas da igreja do Apocalipse, tá bom? Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, divulgue esse vídeo, deixe seu gostei, deixe seu like, se inscreva para que o Evangelho, o poder da fé do Evangelho, alcance tantos e tantas outras vidas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Em meio às angústias, tristeza e sofrimentos, o Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus está orando pela sua vida. Existe uma saída, o Senhor Jesus. Ministério Fé, Milagre e Salvação em Cristo Jesus, orando por você.